Pobreza e Finlândia parecem palavras que não combinam na mesma frase. Afinal, estamos falando do país que ganhou o título de mais feliz do mundo 8 vezes seguidas. Aqui, os hospitais são públicos e eficientes. As escolas estão entre as melhores do mundo. A corrupção é praticamente zero e a confiança no governo passa dos 80%. Mas será que é tudo mesmo um conto de fadas nórdico? Porque fora dos cartões postais de Helsinki e das paisagens de Lapônia, existe um outro lado da Finlândia. Um lado onde tem gente trabalhando e ainda assim passando aperto. Onde mais de 900 mil pessoas vivem com medo de não conseguir pagar o mês seguinte. Onde mães solteiras, idosos e imigrantes contam moedas no supermercado e rezam para o aquecedor não quebrar no meio do inverno. Hoje, o Belo Mundo vai te mostrar como é ser pobre no país mais feliz do planeta. Número 1. Localização e dados geográficos. Antes de entender como vive quem passa aperto no país mais feliz do mundo, vale situar onde é que a gente está pisando e por que esse lugar parece tão fora da curva. A Finlândia fica no noroeste da Europa, entre Suécia, Rússia, Noruega e o Mar Báltico. É um país pequeno em população, com pouco mais de 5 milhões e meio de habitantes, mas imenso em natureza. Mais de 70% do território é coberto por floresta. E o número de lagos impressiona ainda mais. São mais de 180 mil espalhados pelo país inteiro. Boa parte do território é plano, tomado por campos, taigas e regiões praticamente desabitadas. Mas o que realmente define a paisagem finlandesa é o frio. Durante boa parte do ano, as temperaturas são negativas, os dias são curtos e a neve domina tudo. No norte do país, o sol chega a desaparecer por mais de 50 dias seguidos no inverno. Já no verão acontece o oposto. O céu não escurece. É o famoso sol da meia-noite. A capital, Helsinki, concentra a maior parte da população, dos empregos e dos serviços. Mas basta se afastar um pouco da região metropolitana para tudo mudar. Vilas pequenas, cidades isoladas e comunidades encravadas no meio da floresta mostram um país dividido entre alta tecnologia e vida rural. Visualmente, é tudo um grande cartão postal. Mas por trás dessa paisagem quase perfeita, tem um outro retrato que pouca gente vê. Número 2. A imagem oficial. No papel, a Finlândia é praticamente o paraíso escandinavo. É líder mundial em educação, com um modelo que valoriza os professores, evita provas excessivas e forma alunos com pensamento crítico. O sistema de saúde é público, gratuito e funciona. A segurança é uma das maiores da Europa. E o transporte público cobre praticamente todo o país, com uma pontualidade que dá até raiva. Lá fora, a imagem é de uma terra mágica, com florestas preservadas, lagos transparentes, auroras boreais, famílias felizes e políticas sociais de dar inveja. E esse retrato encantado se sustenta nos dados. A Finlândia tem o maior índice de confiança institucional do mundo. Os finlandeses confiam no governo, nas instituições, nos vizinhos. E esse sentimento coletivo de que todo mundo faz parte de algo que funciona ajuda a explicar os rankings de felicidade. Mas tem um detalhe que raramente entra nessa conversa. Nem todo mundo consegue aproveitar esse modelo do mesmo jeito. Fora das câmeras, tem outra Finlândia acontecendo. Gente que trabalha meio período porque não encontra emprego integral. Famílias que fazem malabarismo para fechar o mês. Mães solteiras que se viram com o mínimo para garantir o básico para os filhos. É o tipo de pobreza que não chama a atenção. Quem vê de fora pensa que está tudo certo. Tem casa, tem comida, tem escola. Mas na prática, é uma luta silenciosa para manter o essencial. É justamente esse lado que ninguém mostra. Mas a gente vai. Número 3. A pobreza em números. Antes de tudo, a gente precisa entender o seguinte.
A pobreza na Finlândia não tem a mesma cara que em países onde falta comida, esgoto ou teto para dormir. Aqui, o que se chama de pobreza é o que os economistas definem como pobreza relativa. Ou seja, não é alguém vivendo na miséria absoluta, mas sim quem não consegue acompanhar o padrão de vida médio da sociedade. É quem vive com muito menos do que o restante da população e, por isso, enfrenta a exclusão silenciosa. Na prática, o governo finlandês considera pobre qualquer pessoa que ganhe menos de 60% da renda mediana do país. E isso dá mais ou menos 1.300 euros por mês para quem vive sozinho. Pode parecer bastante, mas num país onde tudo é caro, do aluguel à alimentação, esse valor mal cobre o básico. A pobreza, nesse caso, não aparece nas ruas com barracos ou aglomerações. Ela está escondida atrás das paredes bem construídas, nos apartamentos minúsculos mal aquecidos, nas famílias que dependem de assistência social, nos jovens que precisam escolher entre estudar ou trabalhar para ajudar em casa. E não é pouca gente nessa situação. Hoje, quase 1 em cada 6 finlandeses vive em risco de pobreza. São mais de 900 mil pessoas. E o número só cresce. Em 2018, cerca de 14% das famílias diziam ter dificuldade para fechar as contas. Em 2023, esse número já passou dos 17%. Entre as crianças, a situação é ainda mais preocupante. Quase 18% vivem nessa condição. Quase 1 em cada 5. Mas o que mais chama a atenção é que, na maioria dos casos, essas pessoas trabalham, não estão desempregadas, têm crachá, cumprem horário, pegam um ônibus cedo e ainda assim não conseguem pagar o básico. É a tal da pobreza laboral. Ela atinge quem trabalha, mas recebe tão pouco que não dá para viver com dignidade. E isso não é exceção. Só em Helsinki, 1 a cada 5 trabalhadores está em regime de meio período. Esse tipo de contrato cresceu mais de 50% nos últimos 13 anos. São empregos no comércio, na limpeza, em restaurantes, em serviços gerais. Pagam pouco, oferecem pouca estabilidade e, na maioria das vezes, mal passam dos 1.500 euros líquidos por mês. Pode parecer um bom valor em outros lugares. Mas aqui, isso mal cobre moradia, comida, energia e transporte. Qualquer gasto extra, um remédio, um casaco, uma conta de luz fora da média, vira problema. Muita gente quer trabalhar mais, mas não consegue. Falta vaga, falta estrutura, falta tempo por causa dos filhos, da saúde, da distância, do idioma. E o resultado é esse: um exército de trabalhadores vivendo no fio. Não falta tudo, mas também não sobra nada. Cada mês é uma nova conta para equilibrar e um novo corte para decidir, porque as contas, essas não perdoam. Número 4. Custo de vida. Viver na Finlândia não é viver no luxo, mas garantir o mínimo, um teto aquecido, comida fresca e algum conforto, custa caro. Muito caro. O aluguel é o primeiro peso no orçamento. Um apartamento simples de 1 quarto fora do centro de Helsinki sai por volta de 800 euros. Com condomínio, aquecimento, luz e internet, essa conta sobe fácil para 1.050. A comida também não alivia. Uma compra básica, por adulto, custa em média 350 euros por mês. Arroz, leite, carne, legumes, pão, higiene. E se tiver criança pequena, entra leite especial, fralda, papinha. Tudo sobe num piscar de olhos. Transporte público, 60 euros por mês. Internet, mais 40. E aí vem os gastos que não dá para evitar. Roupa, remédio, celular, lazer básico. Pelo menos mais 200 euros. No fim das contas, viver com o mínimo de dignidade na Finlândia, sem luxo e sem exagero, exige cerca de 1.660 euros por mês. Isso, claro, sem nenhum imprevisto no caminho. Agora olha para o outro lado. Um trabalhador em tempo integral recebe, em média, entre 2.200 e 2.600 euros líquidos por mês.
Com esse valor, dá para viver. Dá até para guardar um pouco. Mas quem está em regime de meio período, e esse grupo só cresce, leva para casa entre 1.200 e 1.300 euros. Ou seja, o salário não cobre nem o básico. E se a pessoa tem filhos, o custo mensal ultrapassa facilmente os 2.500 euros. A conta simplesmente não fecha. E quando isso acontece, o que sobra é o aperto silencioso. Corta aqui, atrasa ali, parcela o que der. É fazer mágica com o que tem e torcer, todo mês, para que nada saia do controle. Número 5. Quem são os mais afetados? Agora que o cenário está claro, vale prestar atenção em quem realmente sente o peso dessa realidade. Na Finlândia, os grupos mais vulneráveis estão bem definidos, e no topo da lista estão as famílias monoparentais, na maioria das vezes, mães criando os filhos sozinhas. Quase um terço dessas famílias vive em situação de baixa renda. Com um adulto só bancando tudo, a conta raramente fecha. Mesmo com auxílio do governo, o que sobra é pouco, muito pouco. Os idosos também entram nessa estatística, principalmente os que vivem sozinhos. A Finlândia é um dos países com maior número de pessoas morando sozinhas na Europa. Tem gente com mais de 70 anos vivendo só com a pensão mínima, que não passa dos 700 euros. No inverno, com a conta de energia nas alturas, esse dinheiro simplesmente desaparece. E a solidão, combinada com o frio e a distância dos serviços, torna tudo ainda mais difícil. Outro grupo que enfrenta barreiras enormes são os imigrantes, especialmente os que vieram de fora da União Europeia. Muitos não falam o idioma, têm diplomas que não são reconhecidos e acabam presos em empregos mal remunerados, de meio período, ou então nem conseguem trabalho. Em algumas regiões, a taxa de pobreza entre imigrantes passa dos 30%. E mesmo quando trabalham, a discriminação ainda pesa. Os jovens também sofrem, sobretudo aqueles que tentam estudar longe dos grandes centros. Quem não tem apoio familiar ou precisa trabalhar para pagar aluguel e comida, acaba largando o curso no meio. A tal mobilidade social esbarra em aluguel caro, transporte insuficiente e custo de vida alto demais. Por trás da fachada moderna e do país que funciona, tem uma camada inteira da população vivendo no limite. E não é por preguiça, é por falta de estrutura. E aí vem a pergunta inevitável. Com tanta gente apertada, será que tem gente morando na rua por aqui? Tem, sim. Mas o que a Finlândia fez para enfrentar isso muda tudo. Mas antes de seguir, se você está curtindo esse conteúdo, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí de onde você está assistindo. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que pouca gente mostra por aí. Número 6. Moradia e abrigo social. Em muitos países, pobreza e população de rua são quase sinônimos. Mas na Finlândia, a história é diferente. Mesmo com quase 1 milhão de pessoas em risco de pobreza, como vimos agora há pouco, o número de pessoas vivendo nas ruas é surpreendentemente baixo. Hoje, são pouco mais de 4.000 em situação de rua no país inteiro. Isso representa menos de 1% da população. E o mais impressionante, esse número vem caindo ano após ano. No fim da década de 80, a realidade era outra. Em 1989, o país registrava mais de 16 mil pessoas sem moradia adequada. Em pouco mais de 30 anos, a Finlândia conseguiu reduzir esse número em 75%. E o segredo tem nome: Housing First, ou, em bom português, moradia primeiro. A lógica é simples, mas virou referência no mundo inteiro. Em vez de exigir que a pessoa resolva todos os seus problemas antes de conseguir uma casa, o sistema inverte tudo. Primeiro, oferece moradia de verdade, com chave, contrato, endereço fixo.
Depois vem o suporte, saúde, reabilitação, assistência social, capacitação. A ideia é que ninguém consegue recomeçar sem estabilidade. E moradia é o primeiro passo. O modelo deu tão certo que a Finlândia virou o único país da União Europeia com queda constante na população de rua. Isso virou prioridade nacional. O governo, junto com organizações especializadas, passou a investir pesado em moradias permanentes e acessíveis. E o mais importante, o programa sobreviveu a trocas de governo, ideologias e partidos. Virou política de Estado e política de humanidade. Para garantir que isso continue funcionando, existe uma lei que determina: pelo menos 25% de todas as novas construções nas cidades precisam ser voltadas para a habitação social. Isso impede que as grandes áreas urbanas virem exclusivas para a elite e mantém espaço para quem mais precisa. Claro que nem tudo é perfeito. Algumas cidades avançam mais rápido que outras. Tem críticas à burocracia e à lentidão de certos processos. Mas, no geral, a estratégia funciona e serve de exemplo para o mundo inteiro. Número 7. Como o país enfrenta a pobreza. Além do programa habitacional, a Finlândia tem algo que muito país ainda sonha em alcançar: um sistema público que não abandona ninguém. Mesmo quem perdeu o emprego, quem ganha mal ou quem precisa de ajuda para criar os filhos, encontra algum tipo de suporte. Toda essa estrutura é gerida pela Kela, o Instituto Finlandês de Seguridade Social. É ela que administra uma rede de benefícios que vai do auxílio-desemprego ao abono familiar, passando por subsídio de aluguel, ajuda emergencial e suporte para estudantes. Quem vive sozinho e está sem renda pode receber até 590 euros por mês, além de complementos para moradia, alimentação e até remédios. Famílias com filhos ganham uma ajuda mensal por criança, e quanto mais filhos, maior o valor. Estudantes têm acesso a bolsas. Trabalhadores de baixa renda podem receber complementos salariais. Nada disso resolve todos os problemas, mas ajuda a amortecer a pancada. E talvez o mais importante, tudo isso é tratado como direito. Não tem aquela ideia de quem quer corre atrás, ou só ganha quem provar que merece. A base do sistema é outra. Aqui, a pobreza não é vista como fracasso individual. É uma falha coletiva. E por isso precisa de resposta coletiva. Claro que o sistema também tem seus buracos. Tem burocracia, demora, corte de orçamento, fila para ser atendido, mas mesmo com falhas, a Finlândia continua sendo referência em políticas públicas de bem-estar. E é isso que explica tanta coisa. Mesmo com tanta gente vivendo no limite, o país segue no topo dos rankings de felicidade. Porque aqui, até quem está por baixo sabe que não vai ser deixado para trás. Depois de tudo que a gente viu, fica mais fácil entender por que a Finlândia ainda lidera os rankings de país mais feliz do mundo. Sim, tem pobreza, tem desigualdade, tem gente passando aperto. Mas o que diferencia a Finlândia é como ela encara esses problemas. Aqui, a felicidade não vem de luxo, vem de segurança. Não vem de ter muito, mas de saber que você não vai perder tudo. O finlandês médio sabe que, se perder o emprego, tem apoio. Se adoecer, vai ser atendido. Se o filho precisar de escola, vai estudar num lugar decente, sem precisar pagar por isso. Aqui, ser pobre não significa dormir na rua ou viver na miséria. Significa viver com o mínimo garantido, mesmo quando a vida aperta. E é esse tipo de política que explica por que, há 8 anos seguidos, a Finlândia é chamada de país mais feliz do mundo. Porque, no fim das contas, felicidade não é sobre ter tudo. É sobre não ter medo de perder o pouco que se tem. E assim, a gente encerra mais uma viagem. Dessa vez, por dentro da Finlândia que ninguém costuma mostrar. E agora a gente quer saber de você. O que mais te surpreendeu nessa jornada? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber a sua opinião. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui no Belo Mundo a gente não mostra só o que brilha.
Nos vemos no próximo destino.